Quando você se torna vencedor, os outros querem chegar perto de você e vencer você. Existem alguns aspectos que cabe à comissão técnica melhorar, fazer o time melhorar, aspecto mental, físico, técnico. Recentemente li um texto sobre o Federer, que ele mudou várias vezes durante a carreira dele, forma de treinamento, método, psicologia, enfim, algumas mudanças que precisam ser feitas. E também a gestão, né, de colocar para esses jogadores vencedores, jogadores também que tenham capacidade de brigar por posição. Não é porque os meninos são ruins, é porque talvez eles olhem para um Veiga, para um Dudu e tem uma inibição natural. Onde é que está o ponto? Vocês identificaram esse ponto? Vocês se incomodaram com isso? Há um diagnóstico para esse momento que o Palmeiras está passando? Se o futebol fosse estar numa cadeira e fazer a pergunta brilhante que fez, e com uma varinha mágica, não é? Éramos todos campeões. Não, o que nós temos que fazer é trabalho. Sim, nós temos 3 grandes laterais direitos, infelizmente o Rocha só podemos contar com ele agora, nós somos muito fortes quando estamos todos, muito fortes. Garcia, Rocha, Mike. Goleiros, Kaique, Lomba, Everton. Zagueiros, Murilo, partiu um ombro, Luá, Gomes e Kevin. Lado esquerdo, os nossos 2 laterais, Vanderlá e o nosso Piquerez. Posição 5, Jailson, Fabinho e Zé. Ninguém tem dúvidas que o Zé é o nosso melhor jogador. Infelizmente, num jogo em casa, rompeu o joelho, teve que estar fora, jogou super limitado e não foi só um, foram vários. E há uma coisa que nós temos que começar, posso falar na posição 10, temos o Veiga, temos o Luís, posição 7 temos o Arthur, pode jogar também lá o Breno, na posição 11 temos o Dudu e hoje ganhou outro concorrente e muito bom, é bom para o presente e para o futuro, o Jonathan, grande jogo que fez hoje. Na frente temos o Rony, que se lesionou gravemente no Atlético Paranense, ninguém quer saber, jogou conforme podia contra o São Paulo, e a mim não me custa nada, e isso é que eu fico às vezes danado, que é, querem arranjar desculpas onde elas não existem. É muito fácil, é dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes 2 jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou 2, ou 3, não sei quantos títulos eles ganharam, mas nestas 2 eliminatórias São Paulo foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário e ponto, e não andar à procura de desculpas. Felizmente eu tenho um grupo de trabalho, por isso é que ainda não saí daqui. Quando eu sentir que dentro não estamos alinhados e a caminhar para o mesmo, faço o que os meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima, ou o dobro ou metade, faço como eles fizeram, foram embora. Eu se ainda continuo aqui é porque acredito naquilo que estou aqui a fazer. No dia que eu não acreditar naquilo que estamos a fazer dentro do clube, eu serei o primeiro, como sempre fiz, a dizer, bem, não é para aqui que nós temos que ir, não é isto que eu acredito. Agora, eu disse-vos várias vezes a vocês, quantas vezes eu não disse aqui, não vamos ganhar sempre. Nem eu, que sou treinador, sonhava nos meus melhores sonhos, sonhei que em 2 anos e meio, que ainda não fez 3, ia ganhar 8 títulos. Se isto está mal, eu peço desculpa. Mas como disse muito bem, vocês são um alvo, certo? Os nossos adversários estão-se a reforçar cada vez mais, certo? Isso é um alerta para nós. Não chega, temos que seguir caminho e perceber que os nossos adversários... Há um adversário que tem o triplo dos nossos torcedores, gasta o triplo que nós gastamos em contratações porque tem esses recursos, e olhou para assim, não, nós já jogámos 2 ou 3 vezes com eles em finais e levamos na cabeça. Então, internamente temos que fazer aqui mais qualquer coisa. E nós temos que acompanhar isso, como? Com trabalho, com dedicação e pontualmente, sim. Eu acho que o Barros foi muito claro com aquilo que vos disse. Eu não preciso vir para aqui, como é que vocês costumam aqui dizer, treinador, como é que vocês utilizam?
Mas tá aí, o Abel Ferreira dando indiretas e algumas diretas. A do São Paulo, ele também disse o seguinte, ó: dar os parabéns ao São Paulo. Parabéns. São Paulo, nesses 2 jogos, vocês foram melhores. Não sei o que ganharam nesses últimos 2, 3 anos. Não sei quantos títulos eles ganharam, mas nessas eliminatórias o São Paulo foi melhor. Não tem desculpa. Declaração também do Abel Ferreira nesta entrevista coletiva e, de novo, aquele discurso, né? Não é a primeira vez que ele faz. Eu vou perder, eu sempre disse que um dia eu ia perder, enfim, tá aí. Palavras de Abel Ferreira, Fausto Favara. E falando, além disso, Pedro, essa do São Paulo foi uma provocação incrível. Óbvio que ele elogiou, mas ele tirou uma onda. É aquela morde e assopra, entendeu? Só que foi ao contrário, ele soprou, depois ele mordeu. Primeiro ele soprou dizendo que o São Paulo foi melhor, e foi mesmo. Poderia ter vencido até com mais tranquilidade, principalmente no primeiro jogo, né? E depois mordeu dizendo que, não sei, foi 1 ano e meio que ele falou, viu, Pedro? Na coletiva. Em 1 ano e meio, ele não sei o que o São Paulo ganhou. Óbvio que ele sabe que o São Paulo não ganhou absolutamente nada tão expressivo, né? Ganhou o Campeonato Paulista e olha lá. Ele citou também os 3 melhores treinadores brasileiros, na opinião dele. É interessante também, Pedro. Ele falou do Dorival Júnior, falou a respeito do Renato Gaúcho e citou o Fernando Diniz. Ele não citou o nome do Diniz, eu não sei se vocês pararam, mas porque ele não lembrou. Falou, treinador do Fluminense que tá interino na seleção brasileira. Citou os 3. O que ele falou, eu concordo com ele e eu falei aqui antes, Pedro. O Palmeiras não vai ganhar sempre, o Palmeiras não vai ganhar tudo, né? É algo normal acontecer. Só que o Abel, a gente já viu ele passando por várias situações do Palmeiras. Você viu, Pedro, em várias coletivas, o Abel é muito bravo com a diretoria, porque a diretoria não trazia as peças que ele quer, né? Agora me parece conformado, mas se me parece... Aí que tenho dúvida, viu, Pedro? E eu acho que quando você tiver a oportunidade de conversar com a Leila, acho que vale, né? Tirar essa dúvida. Como é que o que o Palmeiras tem de caixa para trazer jogador? Porque o Abel tá me parecendo muito conformado, Pedro, com relação à contratação. Ou ele tá, dentro do que eu falei pra vocês antes do jogo, realmente esgotado. E isso pode estar acontecendo também. O Abel pode estar esgotado de tanto pedir jogador, tá esgotado da relação dele com a arbitragem aqui no Brasil, né? Uma relação onde ele criou dificuldades também, né? E é uma coisa assim, não adianta ele se isentar disso. Ele criou situações complicadas pra ele também aqui, como treinador. Porque ele é um cara que reclama demais, é um cara que tem... E ele assumiu por diversas vezes isso, mas não muda. Ele assume, mas não muda. Então, hoje foi importante ouvi-lo, principalmente depois desse tempo parado, porque é um grande personagem do futebol brasileiro e um grande cara que vai evoluir como profissional, vai evoluir como pessoa, mas já é um vitorioso. Não tenho a menor dúvida disso. E ele respondeu sobre o futuro dele no Palmeiras. Abre aspas. Quando eu sentir que dentro não estamos alinhados, faço o que meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima proposta, dobro ou metade, vou embora. Se continuo aqui é porque acredito no que estou a fazer. No dia que eu não acreditar, serei o primeiro a dizer, fecha aspas, a declaração do Abel Ferreira. E acho vou que meio lembrar, que bate com o que eu falo pra você, hein? É isso que eu ia dizer agora. Vou lembrar, começo da transmissão, você disse, Fausto Favara trouxe a informação. Queria até que você repetisse agora, Fausto, para quem tá chegando, quem tá nos acompanhando nesse pós-jogo, a sua informação que envolve o futuro do técnico Abel Ferreira. A informação que eu tenho é o seguinte: o Abel tem contrato até o final de 2024, mas pode acontecer dele sair no final do ano. Essa é a informação que eu tenho. E aí eu não sei se é proposta, não sei se é um desgaste dele, né? O que me passaram primeiro foi que realmente está existindo desgaste com a relação com tudo que acontece no futebol brasileiro. Ele entende que existe uma perseguição com ele, com a comissão técnica do Palmeiras. Agora, tudo isso pode mudar. Agora, essa informação chegou até a mim e através de uma pessoa que eu confio. Agora, depende dele, na verdade, isso. Não tem muito... Não é algo... Eu não estou dizendo aqui que ele tem uma proposta. Se ele tivesse uma proposta, a gente saberia. Mas não, o que diz é que existe um desgaste, principalmente dessa relação dele com o futebol brasileiro, né?
Não só com... A gente citou aqui, Pedro, e aí não é nem informação. Não só com a questão de arbitragem, a própria CBF, né? Mas também... E existiu, né? O auxiliar dele existiu um desgaste incrível aí com a CBF. Mas ele até com a imprensa, ele tem desentendimento, né? Ele entende que muitos perseguem ele também. Enfim. Ele falou, né? Não sei, às vezes, se o dono do blog aí é palmeirense ou é anti-Palmeiras e fala do Palmeiras. Você lembra do vizinho? Lembro, aquela história contra o São Paulo, né? Comentou sobre o ato de tomar o celular também, do setorista também, que ele falou não sabia que naquela hora falou podia um monte de coisa, né, Márcio? Mas o que mais me chamou a atenção ali, sem ser essa provocação que ele fez o São Paulo, foi também a cutucada que ele deu na diretoria, né? De falar assim, se a gente quiser ser competitivo, a gente vai precisar reforçar, né? Ele me pareceu um pouco conformado com a situação, mas meio que uma resposta, tipo, tô fazendo o que dá. Se vocês, diretoria, não fizerem a parte de vocês que querem me darem peças, reforçarem o elenco, vai ser isso aí, eu não vou mais me estressar, essa é a realidade com que eu vou trabalhar. O meu entender foi isso que ele deixou claro nessa situação. Então assim, o Palmeiras vive esse momento que precisa realmente, a diretoria de futebol precisa conversar com a gestão de futebol. Precisam os dois conversarem, colocar o Abel no meio e falar, o que temos no caixa para gastar é isso. O que podemos contratar é isso. Que jogador você quer? Qual a posição de jogador que você quer? Vamos atrás disso. Mas na situação que tá, acho que vai ser difícil e esse embate, diretoria e futebol, vai ficar cada vez mais evidente. Precisa ser reforçado. Quanto ao Flamengo, ele disse o seguinte, aquilo que eu tinha destacado, abre aspas, há um adversário que tem o triplo de torcedores que nós, gasta o triplo do que nós gastamos porque tem esses recursos. Olhou para si e pensou, jogamos 2 vezes contra eles em finais e levamos na cabeça. Nós temos que acompanhar isso com trabalho, dedicação